A ponte que atravessa o rio Ohio em Jeffersonville, de Jeffersonville a Louisville, Indiana, foi construída em 1928. Já havia caído uma ponte em 1893. É a ponte Kentucky Bridge, que ligava Jeffersonville a Louisville. Neste acidente, vários homens morreram, creio que mais de 40 caíram na água. Naquela época era comum morrer operários em construção de pontes. A Golden Gate Bridge, ou Ponte Golden Gate da Califórnia, que cruza o Rio São Francisco, a empresa que a construiu se gaba porque foi a única ponte que tivera maior redução de mortes, mas mesmo assim morreram 11 operários na construção desta ponte em 1937. As empresas construtoras tinham que pagar muitos milhões de dólares por cada pessoa morta em uma construção. Em 1937, houve uma grande enchente em Jeffersonville, Indiana. Com o terrível acidente de 1893 e a enchente de 1937, essas notícias não seriam relevantes em Jeffersonville. Na minha cidade, por exemplo, uma rebelião que teve no presídio local. O que se sabe é que morreram mais de 17 presos. Mas o que a imprensa relatava para a nação era 2 presos mortos. Tragédias não são relevantes para a mídia ou governo local de uma cidade. O irmão Branham disse que teve uma visão, e na visão via esta ponte caindo e 16 operários morrendo, e que esta visão se cumpriu na construção desta ponte. Os opositores da mensagem do irmão Branham acham que vão conquistar os membros da mensagem porque o irmão Branham ou a família do irmão Branham não tem recortes de jornais, provas que esta ponte caiu em 1928 em sua construção e matou 16 operários. Para entendermos o que quero colocar neste vídeo, vamos ver o que este site de um séptico da Bíblia fala sobre a NASA, Josué e o sol que parou. Ele diz: os religiosos odeiam a ciência, lamento pessoal, mas essa é a verdade. Os fanáticos não conseguem suportar a ideia que algo não necessite de explicações sobrenaturais para acontecimentos. Eles abominam a ideia de que a ciência pouco se importa se Deus, Shiva, Isis, Quetzalcoatl ou o monstro espaguete voador existam ou não. Fazem de tudo para atacá-la, mas sempre saem perdendo, dado o seu analfabetismo científico. Enfim, eu não vou ler tudo, mas o que esse cara diz aqui é que Moisés nem existiu, Josué nem existiu e que, enfim, o sol nunca parou, não tem provas científicas disto. Veja o que essa manchete do G1, o G1 é da Satânica Globo, diz: Moisés pode não ter existido, sugere pesquisa arqueológica. Então pronto, se você é evangélico, se você é católico, se você é crente, saiba que de acordo com pesquisa arqueológica, de acordo com ciência, de acordo com provas científicas, você nunca vai ter um Moisés. Se você quer crer na existência de um Moisés, terá que ser pela fé, pois a Bíblia diz que a fé é a evidência. É a prova das coisas não vistas, ou seja, você não tem recorte de jornais para provar nada, você não tem apoio da ciência para provar nada, mas você tem a fé. A fé é a prova. Mas eu gosto deste versículo de 2 Pedro capítulo 1, verso 19 a 21. E temos muito firme a palavra dos profetas. Nós não temos a palavra da ciência, nós não temos a palavra da arqueologia. Nós não temos recortes de jornais. O que nós temos para provar? Nós temos somente a palavra dos profetas. Por que eu creio que Moisés existiu? Por que eu creio que Davi existiu? Por que eu creio que o sol parou? Porque eu tenho muito firme a palavra do profeta. É a única coisa que eu tenho.
É a única coisa em que eu deposito a minha confiança. E isso tem que ser pela fé. Se eu não tiver fé nas palavras que Josué falou, que diz que orou e o sol parou, não me adianta ser um cristão. Porque se eu for buscar informação no G1, na Globo, eles vão me criticar, eles vão dizer você tá louco, não existe prova científica, não existe recorte de jornais da época. Então, ou eu tomo muito firme a palavra do profeta como prova, ou eu deixo a Bíblia de lado e deixo de ser cristão. E você, opositor da mensagem, eu tenho certeza que você é evangélico. Você acredita que o sol parou, mas você não tem provas científicas para provar. O G1 está dizendo que Moisés nem existiu. Josué não existiu, Davi não existiu. Mas você crê firmemente que o sol parou por quê? Porque você tomou firmemente as palavras de Josué, que diz que o sol parou. E por que, rapaz, que você exige que eu tenha recorte de jornais sobre a queda e a morte desses 16 homens na construção da ponte de Jeffersonville? Assim como você tem tomado firmemente as palavras dos profetas para crer que o sol parou, por que que eu não posso tomar firmemente a palavra do irmão Brana que disse ela caiu e 16 homens morreram? Nós não cremos que essa ponte caiu porque a imprensa falou, porque tem um recorte de jornal. Não, teve uma enchente em 1937, teve muitos fatores, teve o problema de a imprensa esconder, mas nós temos firmemente a palavra de um profeta. Isso é por fé, isso não é pela ciência. Gostei muito da resposta dada pela Cat Division aos opositores que disseram: por que você crê que essa ponte caiu e 16 operários morreram? A Cat Division respondeu: because he said so. Ou seja, porque ele disse assim. O profeta disse, eu creio. Nós temos muito firme as palavras dos profetas.